Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Cleo, professora de História, e na nossa aulinha de hoje nós vamos continuar o assunto pertinente às Américas, a colonização das Américas. Esse assunto nós já vimos em aulas anteriores, iniciando com a América Espanhola. A América Espanhola, que teve sua colonização liderada pelo Hernán Cortés e por Francisco Pizarro, naquela região que anteriormente era habitada, povoada pelos maias, os astecas e os incas. Nós já vimos também na semana passada, em sala de aula, nós vimos a colonização das 3 colônias inglesas, esse território que mais tarde virá a ser os Estados Unidos da América. E hoje, na nossa aulinha de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que é a América Portuguesa. Esse assunto nós também já iniciamos na sala, já teve uma pequena introduçãozinha sobre esse assunto, e nós podemos ver um pouquinho na sala de aula o que foi os corsários, a invasão francesa feita aqui nesse território brasileiro. Nós vimos também nas aulas anteriores um pouquinho desse primeiro contato com os indígenas, como funcionou a questão do escambo, tanto com os portugueses como também com os franceses. E também a questão da escravidão, né? Já um pouquinho da introdução desses africanos no Brasil. Vimos também um pouquinho sobre o território, como esse território foi dividido, a questão das capitanias hereditárias, do governo geral. E aí no vídeo, mais à frente no vídeo, nós vamos dar uma continuidade nesse assunto, mas também vamos revisar um pouquinho, tá certo? Então vamos lá para a nossa aulinha? Atenção! Ok, pessoal, então tá aqui o nosso conteúdo, América Portuguesa, período colonial, ou Brasil colonial, como queiras. E aí nós temos aqui o nosso primeiro tópico, que seria a questão da Espanha e Portugal, certo? Então, 1492, nós temos aí a formação da Espanha e a viagem de Cristóvão Colombo. E aí esse assunto seria pertinente ao descobrimento da América, assunto já visto por vocês. Em 1493, nós temos essa bula intercoetera, certo? Essa bula, aí eu vou até colocar aqui logo o mapa para vocês só terem uma ideia, né, dessa explicação. Essa bula ela vai ser proclamada pelo Papa Alexandre VI, certo? E aí ela vai fazer a divisão do mundo entre Portugal e espanhóis, né? Para quem achava que o mundo só tinha sido dividido no período da Guerra Fria, estava enganado. Antes disso, nós temos aí essa bula que ela vai, o que é que essa bula vai determinar de fato, né? Nós temos aqui a região do Cabo Verde e segundo essa bula, a 100 léguas de Cabo Verde seria de domínio, né, a leste de domínio português e a oeste de domínio espanhol, certo? Sendo assim, a gente pode observar aqui essa linha verde, Portugal não poderia explorar essa região, então logo não teria nenhuma exploração aqui na América. Assim, nós talvez falássemos espanhol se isso tivesse permanecido. Não permaneceu. Por quê? Porque Portugal vai reivindicar, certo? Ele vai pedir para que essa bula, esse espaço seja revisto e o Papa Alexandre VI vai fazer aí, vai ouvir essas medidas após muitas discussões, ele vai rever. E aí vai ser criado aí em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha aqui vermelha, também uma linha imaginária, e segundo o Tratado de Tordesilhas é a mesma coisa, o mundo vai ser dividido entre Portugal e Espanha, e tudo que fica a leste fica podendo ser explorado por Portugal, e o que fica a oeste explorado pela Espanha. E aí a gente vê essa pontinha aqui, que nada mais é do que o Brasil, né? O Brasil que a gente conhece hoje é um Brasil bem maior, devido ali às bandeiras, depois nós vamos assistir em sala, se Deus quiser, mas o Brasil era só essa pontinha aqui. Lógico que Portugal tinha toda essa região aqui a leste a explorar, né? Por exemplo, a África, e ele vai explorar muito bem, tá? Não fiquem com pena ainda de Portugal. E aí o Tratado de Tordesilhas, e aí nós vamos ter, né, esse outro tópicozinho, que é justamente
e Eutipocidetes, né? O que seria esse Eutipocidetes? Nada mais é, pessoal, do que uma lei, né? Como se fosse uma lei que dava posse, é um acordo que dava posse da terra àquele que tivesse ocupado e povoado, né? E foi o que realmente fundamentou a colonização da América. Então, o povo que ocupasse determinadas terras, ele tinha um direito, né? O direito de Eutipocidetes de ocupar aquela terra. Isso foi usado desde a Grécia Antiga, certo? E aí nós temos o Tratado de Tordesilhas e o nosso próximo tópico, que é o período pré-colonial, certo? O nosso livro, que é o livro do Alfredo Boulos, ele não divide o período colonial em dois, ele divide o período colonial apenas em período colonial. Mas muitos autores e na internet também vocês vão encontrar esse período aí denominado de período pré-colonial, que vai de 1500, o descobrimento do Brasil, até 1530. E aí, no que consistiria esse período pré-colonial? Nós temos aí a primeira questão, a indígena, né, os tupis, guaranis. Então, quando esse Brasil ele é achado pelos europeus ou invadido, como queiram, ele é ocupado todo o seu litoral e a Serra do Mar, regiões também da mata por indígenas, tupi-guaranis. E quando esses portugueses eles chegam no Brasil, para o seu desespero, para a sua tristeza, eles não encontram ouro. Eles encontram árvores, eles encontram índios, eles encontram o litoral, eles encontram muita coisa, mas não encontram ouro nem prata, certo? E, como nós já sabemos, o que motivava, o que trazia esses europeus para a América era a busca do ouro e da prata, é a sede. E eles não vão encontrar esse metal logo de imediato aqui no Brasil. Então, o que fazer com esse Brasil? Certo? O tamanho vai ser o desinteresse desses portugueses pelo Brasil. E aí eles se veem decididos a explorar o pau-brasil. É uma árvore que tem bastante aqui, bastante apreciada por esses portugueses para o tingimento de roupas, para a construção de mobília, de instrumentos musicais e outros. E essa mão de obra inicial, pessoal, de 1500 até 1530, ela vai ser praticada através de acordos, de aliança, né? E aí nós temos o escambo, que também é conhecido por vocês. E aí esse escambo, ele é feito para pagar o trabalho indígena. Essa mão de obra ela não é escrava, são alianças que esses indígenas vão fazer não só com os portugueses, mas também com os franceses. Vamos lembrar que os franceses também têm muito interesse nessas terras, certo? E aí vai ter aí a questão das feitorias, que são armazéns para guardar essa madeira até que as naus portuguesas pudessem pegá-las. Nesse Brasil de 1500 até 1530 também vai ter as expedições, são muitas expedições que vão ter, né? Essas expedições elas são exploradoras, de 1501 até 1503, ela tem um viés só mesmo para explorar, e mais tarde vai vir outras para policiar esse litoral, para impedir, para expulsar os franceses, para amedrontar esses corsários franceses que praticavam essa pirataria. Certo? Só em 1530 é que esse Brasil passa a ser lembrado, né? E nós vamos já ver também um pouquinho por quê, né? Porque esse interesse em 1530 vai vir a primeira expedição colonizadora, liderada aí por Martim de Afonso. Martim de Afonso, ele vai ser aí o primeiro, né? A ideia aí do primeiro colonizador dessa América. E o que esse Martim de Afonso ele vai trazer? Em 1532, eu não coloquei aqui, mas tem lá no livrinho de vocês, certo? Para ser mais precisa, seria na página 54 do livro de vocês, tem aí falando sobre essas expedições. Em 1532, Martim de Afonso ele faz o primeiro engenho do Brasil, certo? E aí, em 1534, nós teríamos aí a implantação do sistema de capitanias hereditárias, certo? E essas capitanias hereditárias, ela precisa de duas coisas. Ela precisa determinar a mão de obra
que vai ser determinada como a mão de obra escrava, e um produto de exploração, certo? E aí nós temos aí um produto que os portugueses já têm experiência de praticar lá nos Açores e lá em Madeira, que é a cana-de-açúcar. Então, eles vão trazer aqui a cana-de-açúcar para ser o segundo produto aqui de exploração e exportação. O primeiro produto é o pau-brasil, o segundo produto é a cana-de-açúcar, certo? Também poderíamos estar estudando esses dois tópicos, como o ciclo do pau-brasil e o ciclo da cana-de-açúcar. Para esse sistema funcionar, ele tinha aí documentos que legitimavam essa doação das capitanias, que é a carta de doação, certo? Essa carta de doação ela vinha regulamentar a situação do donatário e tinha o foral, e o foral era onde estavam instituídos os direitos e os deveres desse donatário, né? O que ele podia fazer, quais eram as suas obrigações e quais os seus direitos, né? Os seus deveres eram muitos, né? Promover a economia, ocupar as terras, organizar a defesa militar, trazer a fé cristã, divulgar essa fé cristã, e ele tinha esses seriam os deveres, né? E os seus direitos seriam bem maiores, né? Ele podia administrar, ele podia julgar, ele podia escravizar, certo? E aí nós temos a questão da construção de vilas, as sesmarias, cobrança de impostos e submeter os índios. E aí, pessoal, eu gostaria de salientar para vocês que quando eu falo que a mão de obra escrava vai começar em 1534, essa mão de obra escrava não é africana. Essa mão de obra escrava é indígena. Esses indígenas, eles não vão mais fazer acordo com esses portugueses. Agora eles vão ser obrigados a trabalhar nessas lavouras de cana-de-açúcar, certo? Tamanho desespero desses índios que não estavam acostumados no sistema escravista, que não estavam acostumados a tal situação, e eles vão resistem até hoje, na verdade. Eles vão cometer suicídio, eles vão fugir, eles vão matar, eles vão queimar o roçado. E não vai adiantar esses colonos tirar os índios do Nordeste e botar para o Sudeste ou para o Sul, porque ele conhece o território, né? Então, para ele fugir, para ele sobreviver nas matas é muito fácil, certo? E aí também um dos motivos desse fracasso, as capitanias hereditárias elas não foram bem sucedidas, na verdade só 3 conseguiram ter sucesso, que é Pernambuco, Bahia e São Vicente, somente essas 3, as demais, algumas nem foram desenvolvidas em nenhum aspecto, certo? E o motivo são vários, né? A falta de recurso, a resistência indígena, que foi muito forte, a falta de colonos, né? Muitos colonos não tiveram interesse ou não tiveram dinheiro para investir, fora a falta de comunicação com a coroa devido à distância, a invasão dos franceses, então necessitava de uma demanda muito maior para proteger essas fronteiras, então tudo isso aí vai resultar no fracasso das capitanias hereditárias, certo? E aí o resultado, eu coloquei aí como item D, vocês estão vendo, é as capitanias da coroa. Então a monarquia portuguesa vai colocar em um outro sistema, que é o sistema de governo geral. Esse sistema de governo geral, ele vai iniciar em 1548, ou seja, né, em meados aí do século XVI, e vai finalizar a sua extinção, vai ser só com o Marquês de Pombal, lá no século XVIII. Nós não vamos trabalhar Marquês de Pombal, nós só vamos trabalhar Marquês de Pombal em um outro momento, tá certo? E aí agora nós vamos para o próximo tópico, que seria o governo geral, já que as capitanias não deram certo, ok? Governos gerais.
Qual o objetivo? Centralização do poder, certo? Enfatizando que as capitanias hereditárias eram um sistema descentralizado, já governos gerais, centralizado. E aí ele vai trazer a questão da justiça, a cobrança de impostos com mais intensidade, e os interesses aí da coroa, dos donatários e colonos, e a sede vai ser em Salvador. Aí nós temos aí essa imagem do governo geral, mais ou menos como é que ele funcionava administrativamente. Esse governo geral vai trazer o capitão Mor, né? Vamos lembrar que Mor, a ideia de maior, de superior. O capitão Mor é responsável pela segurança, então ele tem um poder de polícia, ele pode prender, ele pode mandar matar, certo? Tem aí o ouvidor Mor, responsável pela justiça. Temos o provedor Mor, responsável pelos impostos. E as capitanias hereditárias, elas não vão deixar de existir. As capitanias continuam existindo com o governo geral. E nós vamos ter aí 2 tipos, as particulares e as capitanias da coroa, que são as reais. Certo? Também nós temos aí as câmaras municipais. Vocês até já fizeram uma atividadezinha na sala sobre as câmaras municipais. E as câmaras municipais eram controladas politicamente pelos homens bons. Aí no livro de vocês, na página 58, está falando sobre esse assunto, e aí eles não falam homens bons, eles falam homens de pureza de sangue, ou seja, que não eram descendentes, que não tinham envolvimento nem com judeus, nem com índios, nem com os mouros, certo? Ali não estavam envolvidos com os muçulmanos, certo? E aí tinha o juiz ordinário sindicado no município. Tomé de Souza. Tomé de Souza é o primeiro governador-geral. Ele é responsável aí pela fundação da cidade de Salvador, na Bahia, primeira capital do Brasil, certo? Criação do primeiro bispado no Brasil. Ele vai incentivar a pecuária, então ele vai trazer a questão do gado, que é muito importante, que mais tarde vai ser importante para a expansão do Brasil. Vai incentivar o canavial, a organização das primeiras expedições. E a vinda dos primeiros jesuítas, né? A ideia aí de catequizar, a ideia de trazer essa religião para as Américas. Em seguida, nós teríamos aí o Duarte da Costa. Duarte da Costa seria o segundo governador-geral. Chegada de mais jesuítas, ele vai fundar aí a Escola de São Paulo, que mais tarde vai ser uma vila e mais tarde vai se formar a cidade de São Paulo, certo? Duarte da Costa, ele vai ter problemas aí com a invasão dos franceses, não só invasão, mas esses franceses vão se estabelecer na região que nós chamaremos hoje de Rio de Janeiro, e eles vão fundar a França Antártica, certo? Ele vai ser responsável também por modernizar essas colônias. Terceiro vai ser o Mendes Sá. Ele vai expulsar os franceses, junto com o Estácio de Sá, seu sobrinho. Ele vai aumentar a expansão territorial, então esse Brasil vai ter um acréscimo aí. E vai fazer a perseguição aos indígenas, destruição de aldeias, né? E vai surgir ali a disputa entre colonos e jesuítas, né? Os colonos têm interesse de escravizar esses indígenas, os jesuítas têm interesse que esses indígenas não sejam escravizados, e aí nós temos todo um debate mais tarde para discutir sobre esse assunto. E para nós encerrarmos essa aula, né, está ficando um pouco longa, nós vamos só ver um pouquinho o trabalho e o açúcar aí nas colônias portuguesas. E aí nós temos aqui as características da colonização portuguesa. Colônia de exploração, nós já vimos a diferença de colônia de exploração e colônias de povoamento. A política aqui é mercantilista, é voltada para o lucro, certo? E o pacto colonial, que nós também já vimos em sala, né? Ou seja, um monopólio ali da metrópole sobre a colônia. E
voltada aí também para a exportação de produtos tropicais, ok? E aí nós temos a produção do açúcar no Brasil. O Brasil não é a única colônia de Portugal, é mais uma colônia de Portugal. Portugal tem outras colônias na África. Tem a falta de investimento aí dos portugueses, acordo e financiamento com os holandeses, e aí Portugal entra com a experiência, as terras e a mão de obra, certo? O sistema aqui implantado é o plantation, certo? Plantation também já trabalhamos em sala de aula. Plantation, ele é caracterizado pelos latifúndios, ou seja, grandes hectares de terra. Monocultura, o plantio de um cultivo só, no caso aqui do Brasil vai ser a cana-de-açúcar, e a mão de obra é escrava. No caso aqui, de meados do século XVI até meados do século XVIII vai ser a indígena termina em 1758, e a negra vai de meados do século XVI até o século XIX, né, finalzinho aí do século XIX, até 1888, com a abolição da escravidão no Brasil, certo? Tudo isso voltado para o mercado externo. E aí, mais ou menos, né, como é que era a organização, né, da Casa Grande, o engenho, depois a gente vai trabalhar isso em sala, ok? Algumas imagens. Sociedade do Açúcar. A Sociedade do Açúcar era rural, ou seja, não tinha muitas cidades, eram poucas. No caso, vai ter Salvador e mais tarde vai ter Rio de Janeiro. Essa sociedade ela é patriarcal, né? Um sistema social em que os homens adultos mantêm o poder primário e predominam aí em funções de liderança política, autoridade moral, tem aí os privilégios sociais e controle das propriedades. Né, uma questão mesmo bem vulgar, é o pai de família, né, a figura paterna aí que mantém a autoridade sobre os filhos e a esposa, né, também pode ter esse conceito. Tá, ok? E aí nós temos aí a Sociedade do Açúcar, a pirâmide, né? Toda vez que a gente fala em sociedade é legal a gente pensar nessa pirâmide. E aí nós temos aí a aristocracia, né? Os bem-nascidos, que eram os senhores de engenho. Abaixo deles tinha os homens livres, que eram os senhores de terra sem engenho, ferreiro, carpinteiros, capatazes e outros. E os escravos, que eram as mãos e os pés do senhor. Ok? Aí, pessoal, teríamos a União Ibérica, um assunto que a gente não vai trabalhar hoje, não teria nem como. É um assunto que vai ficar para o segundo bimestre. Ok? Então, muito obrigada aí pela aulinha. Vou fechar com essa imagem, tá? Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, certo? Não esqueçam também de deixar o comentário de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem um pouquinho o vídeo. Se as dúvidas for com relação ao assunto da sala ou algo a mais, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, tá certo? Também trouxe alguns livros só para incrementar um pouquinho a nossa aula, né? Lembrando do nosso livrinho didático do Alfredo Boulos. Esse livro aqui, que é o dicionário, um dicionário sobre conceitos de história e o dicionário sobre a história do Brasil. E eu utilizei também esse livrinho aqui, certo? Esse aqui eu estou emprestando, esse material aqui é mais para o meu uso mesmo pessoal, mas esse livro aqui, Capitalismo para Principiante, eu utilizei no nosso slide, certo? Então, se você quiser ler, né, ele é bem interessante, eu posso emprestar, tá ok? E aí eu espero que vocês tenham bons estudos e a atividade pertinente a esse assunto vai estar no Aluno Online, certo? Acessem, marquem presença lá no sistema e bons estudos. Tchau!